Olá, saudações. Dando continuidade aos nossos estudos, né, vamos conversar agora sobre a teoria da dissonância patente. Então, veja que interessante isso aqui. O raciocínio é assim. Imagina que o abstêmio, a pessoa que está em abstinência, ela está fortemente vinculada ao seu processo de abstinência. Ela está lá inserida na sua abstinência, né? Nós teríamos, nesses casos, deixa eu acertar o microfone aqui, nós teríamos, nesses casos, por exemplo, um membro de AA ou de NA, por exemplo, né? Um membro de AA ou de NA que faz parte ativa desses grupos, né? Que participa ativamente desses grupos, tá? Ele vai nas reuniões, ele partilha, ele apadrinha ou é apadrinhado, né, por outros, ele está lá ativamente. Imagine essa situação. Agora imagine uma outra situação. A pessoa sofreu um internamento, né? Passou por um internamento, saiu do internamento e foi tocar a vida, tá? Ela não está vinculada a nenhum processo de abstinência, ela não está inserida em nenhum grupo anônimo, ela não tem padrinhos, ela está tocando a vida dela, tá? Ela está afastada totalmente do processo de abstinência em si, entendeu? Ela está levando a vida independentemente da abstinência, ela já nem lembra mais que precisa ficar em abstinência e já começa a frequentar locais onde há consumo de drogas ou de álcool. Ela percebe que ela está desvinculada, certo? Daquele processo de abstinência. Então agora eu pergunto o seguinte: imagina que a primeira pessoa, aquela que está fortemente vinculada ao seu processo de abstinência, por algum motivo qualquer, ela retorna ao uso. Ela acaba tendo uma recaída, tá? A gente chama o processo de recaída de um desvio de primeiro escalão. Então imagina que ela ou sofreu esse desvio, ela acabou recaindo, tá? A tendência é que a pessoa que está vinculada ao processo de abstinência, quando recaia, os efeitos gerados pela recaída sejam menores do que os efeitos gerados pela recaída da pessoa que estava desvinculada do processo de abstinência. Então, eu vou repetir com calma para entender isso aqui. Não é difícil, é fácil de entender. Se a pessoa está bem vinculada ao seu processo de abstinência e ela vem recair, os efeitos que essa recaída causa devem ser menores do que os efeitos causados por uma recaída de alguém que estava totalmente desvinculado de um processo de abstinência. Então vamos exemplificar isso aí. Primeiro, vamos falar sobre os efeitos da recaída. Efeitos da recaída, eles podem ser moderados, graves ou gravíssimos. Eu não entendo que nenhuma recaída tenha efeito leve, tá? Toda recaída é algo grave. A recaída faz parte de uma pirâmide, né? A gente chama de pirâmide do processo de recaída, onde o último ato é uma sequência de etapas em que o último ato é reintoxicação. Então, quando a pessoa recaiu, ela praticou uma série de atos, tá? Sendo o último deles apenas a reintoxicação. Então, o uso em si é apenas a cereja do bolo. Existe todo um processo anterior ao uso, tá? Bom, os efeitos gerados pela recaída, então, eles sempre vão ser graves, via de regra, tá? Mas, para fins didáticos, a gente pode dizer que foram moderados, graves ou gravíssimos, tá? Jamais dizer que houve efeitos leves, né? Então, como efeito moderado, imagina assim, alguém recaiu porque ele entrou num bar, estava passando na rua, entrou num bar, tomou uma cerveja e aí foi imediatamente para casa, conversou com a esposa e foi participar do seu grupo anônimo do qual ele faz parte, avisou seu padrinho, certo? Então, quer dizer, foi um efeito muito, muito limitado ali, naquele momento. O uso, né, gerou um efeito muito, muito moderado, tá? Agora imagina que a pessoa ela usou muito mais, passou alguns dias usando, ou acabou gastando mais dinheiro do que devia, gastou suas finanças, suas economias, acabou
causando um acidente de veículo. Então veja que agora nós temos efeitos mais graves, tá? E nós temos ainda efeitos gravíssimos. Por exemplo, uma recaída que cause a morte de alguém, ou termine em prisão, em processo criminal. Então, situações bem mais graves, né? Então veja só, a pessoa que está bem vinculada ao seu processo de abstinência, a tendência é que essa recaída tenha efeitos moderados, tá? Ela tem uma estrutura que dá suporte a ela, então ela sente um maior desconforto recaindo. Então a tendência é que ela retorne ao processo de abstinência com mais facilidade. De outra sorte, a pessoa que está desvinculada do processo de abstinência, a tendência é que ela permaneça no processo de recaída por mais tempo. Automaticamente, né, os efeitos da recaída vão ser mais graves. Então dá para entender, né, o raciocínio, mas com base nesse raciocínio, nessa forma de raciocinar, né, sempre vão existir exceções, tá? Sempre vão existir exceções. Isso é uma tendência, tá? Mas vão existir exceções. Você pode ter uma recaída de alguém que está vinculado ao processo de abstinência, uma recaída extremamente grave, tá? Mas não é a regra. Isso é uma exceção, né? O natural é que alguém vinculado ao processo de abstinência tenha uma recaída com efeitos moderados, ou com efeitos muito menores do que alguém que está desvinculado, né? Isso é lógico, né? Racional, tá? Mas veja só, a gente consegue, com base nessa forma de raciocínio, a gente consegue montar esse gráfico aqui. Então veja só, esse é o gráfico da teoria da dissonância patente. A dissonância quer dizer assim, o quanto você está desvinculado do seu processo de abstinência. Então, nesse eixo aqui nós temos os efeitos gerados pela recaída, certo? Quanto mais grave os efeitos gerados pela recaída, em regra, o vínculo do abstêmio com o seu processo de abstinência é menor. Então, olhem só, nós vamos ter efeitos gravíssimos quando o vínculo de abstinência com o processo, né, o vínculo do abstêmio com o processo de abstinência, né, for muito pequeno, tá? Um vínculo pequeno gera efeitos gravíssimos. Nós teremos aqui efeitos graves, né? Aqui, ó, mais ou menos aqui, efeitos graves quando o vínculo com o processo de abstinência for um pouco maior, o vínculo do abstêmio com o seu processo. Quando o vínculo do abstêmio for muito alto, com o processo de abstinência for muito alto, nós vamos ter aqui, nós teremos efeitos moderados, tá? Então nós teríamos efeitos gravíssimos, graves e moderados, dependendo do vínculo. Quanto maior o vínculo, menor o efeito, certo? É uma relação invertida. O efeito vai ser muito grande quando o vínculo for muito pequeno, e o efeito gerado pelo processo de recaída vai ser muito pequeno quando o vínculo do abstêmio com o processo de abstinência for muito grande, certo? Isso é uma probabilidade, isso assim, não é a regra, mas digamos assim, se você pegar e analisar 100 processos de recaída, nós podemos colocar aqui dentro desse gráfico 98, 97, 99 processos. Tá? A regra seria essa. Por óbvio, podem existir exceções, né? Principalmente no caso de comorbidades. Né? Então, uma pessoa que tem um grande vínculo com o seu processo de abstinência, mas por algum motivo tem alguma comorbidade, aí durante o processo de recaída, essa comorbidade se agrava muito, e isso gera um efeito muito grave no processo de recaída, né? Mas isso seria uma exceção, tá? Mas o raciocínio eu acho que eu consegui passar para vocês, né? Então esse é o raciocínio, tá? O material vai estar disponível no site. Eu recomendo que acesse o site, lá eu falo bastante também sobre a teoria da dissonância patente, tá? E normalmente eu chamo só de TDP, tá bom? Teoria da dissonância patente, a abreviação seria TDP. Normalmente quando eu me referencio a ela, nos estudos eu chamo apenas de TDP, tá bom? Abraço a todos e obrigado.